Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas mais uma análise econômica fria e técnica como aquelas que passam despercebidas nos jornais. O que está prestes a acontecer é um alerta que pode decidir não só o futuro do seu bolso, mas também o destino da sua família e até mesmo a forma como uma geração inteira vai viver nos próximos anos. Estamos falando de um colapso que já começou a se desenhar, que vem sendo ignorado pela maioria das pessoas e que pode se transformar em um divisor de águas na vida de milhões de brasileiros. Só que desta vez, não vamos olhar essa realidade apenas com os olhos de quem lê manchetes, mas sim através da visão de alguém que já esteve no centro das decisões mais críticas do país. Paulo Guedes, o ex-ministro da Fazenda. Ele que esteve diretamente no comando da economia, que enfrentou pressões internas e externas e que conhece como poucos os bastidores do poder, já deixou sinais que revelam de forma preocupante como esse colapso pode se desdobrar. Guedes não fala como um analista qualquer, que observa os números de fora. Ele fala como alguém que esteve sentado à mesa onde decisões reais são tomadas, que viu de perto os interesses que se escondem por trás de discursos bonitos e que precisou lidar com a dura realidade de manter a economia de pé, diante de crises internas e externas. Esse olhar de dentro, essa experiência direta, dá um peso muito maior ao que ele já disse e continua dizendo sobre o rumo do Brasil. E é justamente isso que torna este alerta tão importante. Porque enquanto muitos seguem acreditando que tudo vai se resolver por conta própria, que a crise é apenas uma fase passageira, Guedes já deixou claro que o que está por vir pode ser devastador e que se a população não se preparar, o impacto será tão profundo que marcará a vida de milhões de brasileiros por décadas. E aqui está o ponto central. A maioria ainda não consegue enxergar os sinais, ou pior, faz de conta que eles não existem. A história já mostrou várias vezes que a ingenuidade custa caro e desta vez não será diferente. O colapso não avisa antes de acontecer. Ele simplesmente chega e quando chega, não há tempo para improvisar. Por isso, entender as pistas que Guedes já deixou é mais do que necessário, é urgente. Se você não compreender agora a gravidade do que está se formando, pode ser que em pouco tempo já seja tarde demais para reagir. Por isso eu insisto. Fique comigo até o final deste vídeo, porque eu vou mostrar em detalhes quais são os erros que a maioria das pessoas está cometendo diante dessa crise e como os alertas de Guedes podem indicar caminhos reais para que você não seja esmagado pelo mesmo destino que ameaça 99% da população. O que você vai ouvir aqui pode ser a diferença entre perder tudo ou encontrar a oportunidade que poucos terão coragem de enxergar. O primeiro sinal que Paulo Guedes sempre destacou é o comportamento do Estado brasileiro diante das crises. Ele chama isso de ciclo vicioso. Quando a situação aperta, em vez de cortar gastos e organizar as contas, o governo corre para aumentar despesas, criar novos programas e tentar comprar popularidade. Esse movimento até pode trazer uma sensação temporária de alívio, mas logo cobra um preço alto. Inflação descontrolada, juros nas alturas e desvalorização da moeda. Guedes já alertava que essa fórmula é insustentável e que cada vez que o Brasil repete esse padrão, a crise seguinte vem mais forte e mais devastadora. É como se o país estivesse preso em um loop do qual não consegue sair. E quem paga a conta desse círculo vicioso não são os governantes, mas sim a população comum que vê seu poder de compra encolher, seus salários perderem valor e suas economias evaporarem diante de um mercado cada vez mais instável. Um segundo sinal é ainda mais preocupante. É o que Guedes chamava de armadilha fiscal. Esse termo pode parecer técnico, mas significa algo muito simples e devastador. O governo gasta mais do que arrecada e financia esse buraco com dívidas. Só que cada vez que essa dívida cresce, os juros aumentam e quanto maiores os juros, mais caro fica manter a máquina pública. É como uma família que vive de cheque especial. No início parece que tudo está sob controle, mas em pouco tempo a bola de neve se torna impagável. Guedes via isso acontecer de dentro. Ele sabia que o risco era real e que o Brasil estava caminhando direto para essa armadilha. A consequência direta é que o Estado fica cada vez mais pesado sobre a sociedade, sugando riqueza em vez de gerá-la. E quando essa conta explode, os mais pobres são os primeiros a sofrer,
enquanto os mais ricos buscam formas de proteger seu patrimônio no exterior ou em ativos blindados contra a inflação. Mas talvez o sinal mais perigoso seja aquele que não aparece nos números de imediato: a perda de confiança. Guedes sabe que a confiança é o verdadeiro motor de uma economia. Sem confiança, investidores retiram dinheiro, empresas congelam contratações, famílias param de consumir e o país entra em um círculo de retração. É um efeito devastador, que corrói as bases da economia antes mesmo que os dados oficiais mostrem a gravidade. E aqui está o detalhe mais assustador ainda: a confiança não se recupera com discursos ou promessas. Ela só retorna quando existe credibilidade real. E como Guedes sempre dizia, quando essa confiança é quebrada, o processo de recuperação pode levar anos ou até décadas. Isso significa que se o Brasil cair nesse abismo, não será apenas uma crise de curto prazo. Estamos falando de uma mudança geracional, capaz de marcar a vida de milhões de brasileiros, criando uma divisão clara entre aqueles que se prepararam e sobreviveram e aqueles que simplesmente ignoraram os sinais e perderam tudo. Paulo Guedes sempre alertou que em momentos de colapso, o Brasil tende a repetir o mesmo roteiro de erros. É como se estivéssemos presos a um padrão que já deveria ter sido quebrado, mas que se repete de forma automática. O Estado gasta demais, promete mais do que pode cumprir, aumenta programas de curto prazo para tentar controlar a insatisfação da população e ignora completamente que a conta sempre chega e geralmente chega de maneira dolorosa. Essa ilusão coletiva de que tudo vai dar certo se alimenta de discursos políticos, mas a realidade é que a matemática não perdoa. Quando o gasto público explode sem equilíbrio, a inflação aparece, os juros sobem e o poder de compra do cidadão comum é corroído pouco a pouco. Guedes sempre foi categórico ao afirmar que o governo brasileiro tem um vício. Ele cria a crise que mais tarde tenta resolver. E nesse processo, arrasta a população para um ciclo interminável de perda de riqueza e frustração. Mas o cenário atual é ainda mais perigoso do que os ciclos passados. Existe agora um agravante que Guedes destaca com preocupação: o tarifaço dos Estados Unidos e a desaceleração da economia global. Essa combinação é como jogar gasolina em uma fogueira que já estava em chamas. O tarifaço limita a competitividade das exportações brasileiras, reduzindo a entrada de dólares e comprometendo setores inteiros da nossa economia. Ao mesmo tempo, a desaceleração global derruba preços de commodities e diminui o fluxo de investimentos para países emergentes. Isso coloca o Brasil em uma posição extremamente frágil, pois enquanto os governantes insistem em soluções paliativas, os fundamentos econômicos se deterioram rapidamente. Poucos percebem o tamanho da gravidade, mas Guedes já vai avisando. Essa não é apenas uma crise comum. É uma tempestade perfeita que pode se tornar a mais profunda das últimas décadas, atingindo em cheio a base da economia e expondo a fragilidade estrutural do país. E o que torna tudo ainda mais alarmante e que corrói qualquer economia é quando investidores percebem instabilidade política e fiscal, quando veem um país aumentando gastos sem respaldo e ainda enfrentando hostilidade externa, a reação é imediata. Eles tiram o dinheiro daqui. O capital foge, os projetos de investimento são congelados, empresas seguram contratações e as famílias reduzem consumo com medo do futuro. O efeito em cadeia é devastador, porque o dinheiro some, os empregos também, a classe média despenca e os mais pobres são os primeiros a sentir o peso do colapso. É exatamente esse o ponto que Guedes mais insistia em dizer. Não se trata apenas de estatísticas ou previsões, mas de uma mudança estrutural que pode marcar toda uma geração, se nada for feito e se a população não souber como se proteger. O resultado será um empobrecimento em massa com consequências que podem se estender por décadas. O governo brasileiro, em momentos de turbulência, costuma adotar uma estratégia que à primeira vista parece sinal de força, mas que na verdade é apenas maquiagem. Tenta manter a aparência de controle, enquanto na prática aumenta gastos sem uma base sólida de crescimento. Essa prática cria um desequilíbrio que mais cedo ou mais tarde explode nas mãos da população. Quando o Estado injeta dinheiro em programas e despesas sem ter de onde tirar, o resultado inevitável é inflação crescente e desconfiança generalizada. Isso significa que mesmo que o cidadão veja promessas de melhorias,
Na vida real ele sente o peso nos preços do supermercado, nas contas de energia, no aluguel e em cada produto que compra. É devastador, porque não atinge apenas um setor da economia. Ele corrói todo o poder de compra das famílias. Guedes sempre alerta que esse falso controle é, na verdade, um convite para um colapso ainda maior. E aqui está o detalhe que a maioria prefere ignorar. Quando a inflação sobe e os gastos públicos disparam, a única ferramenta que resta ao governo para tentar segurar a economia é manter os juros nas alturas. Só que juros elevados funcionam como um veneno. Eles encarecem o crédito, inviabilizam investimentos, travam o consumo e transformam a vida das famílias em um campo minado de dívidas. Quem não se preparar agora ajustando seu padrão de consumo e buscando formas inteligentes de proteger seu dinheiro, pode se ver rapidamente encurralado. Dívidas que antes pareciam pequenas se transformam em bolas de neve, o poder de compra desaparece e a dependência do Estado aumenta. É nesse ponto de vista que muitos brasileiros se tornam reféns de um sistema que tira mais do que dá, e que, em vez de libertar, aprisiona ainda mais. Guedes sempre deixou claro que a população precisa enxergar além da ilusão do presente para evitar cair nessa armadilha. Paulo Guedes repetia uma frase que deveria estar gravada na mente de cada brasileiro: o Estado não gera riqueza, ele simplesmente consome riqueza. Esse é o coração do problema. O dinheiro que o governo gasta não aparece do nada. Ele é retirado da própria sociedade, seja através de impostos, seja através da inflação que corrói o salário ou ainda pela dívida pública que compromete gerações futuras. A população que acredita em promessas fáceis, que confia cegamente em discursos políticos, acaba sempre pagando a conta. E o preço desta vez pode ser devastador. Se você não compreender essa dinâmica e não se preparar, a chance é enorme de acabar fazendo parte dos 99% que verão seu patrimônio se desintegrar diante de seus olhos. Enquanto alguns poucos conseguem se antecipar e proteger seus recursos, a maioria se deixa levar pelo otimismo e descobre tarde demais que estava vivendo de ilusões. Mas nem tudo está perdido. E é aqui que o jogo muda para aqueles que prestam atenção. Paulo Guedes deixou pistas muito claras de como escapar desse cenário de destruição. Ele sempre defendeu que em tempos de incerteza, não se pode depender apenas de promessas do governo ou da falsa estabilidade que o mercado tenta vender. É nesses momentos que o segredo está em buscar ativos reais, coisas que resistem ao tempo e às crises. Imóveis bem escolhidos, terras, negócios produtivos e até mesmo investimentos em commodities que mantêm valor independentemente da política. Enquanto a maioria se deixa levar pelo apelo do consumo, pelas compras parceladas e pelas dívidas fáceis oferecidas pelos bancos, os que entendem esse princípio conseguem proteger o pouco que têm e transformá-lo em muito mais. Guedes reforça que a crise é o teste definitivo. Ela mostra quem realmente se preparou e quem viveu se enganando. Outro ponto central que Guedes sempre menciona é a importância de proteger parte do patrimônio em moedas fortes. Historicamente, o real se desvaloriza sempre que o país entra em crise. Isso significa que se todo o seu dinheiro está preso à moeda nacional, você fica vulnerável a cada decisão equivocada de Brasília e a cada choque externo. Mas quem coloca uma parte de suas reservas em dólar, euro ou ativos atrelados a moedas estáveis, cria uma blindagem contra o colapso. Não é sobre ser rico. É sobre ser estratégico. Mesmo pequenos valores, quando bem alocados, podem fazer a diferença entre sobreviver ou afundar junto com a maioria. Essa visão que muitos ignoraram quando Guedes repetia em suas entrevistas e palestras, pode ser justamente o ponto forte para o futuro próximo. A crise separa o ingênuo do esperto. E o que protegeu sua renda em moeda forte sempre estará um passo à frente. E talvez a lição mais poderosa deixada por Guedes seja essa: investir em setores produtivos, mesmo que pequenos. Isso significa criar ou participar de algo que gere valor real, que não dependa apenas de especulação ou de favores do governo. Negócios locais, serviços essenciais, agricultura, tecnologia aplicada a resolver problemas práticos. Esses são os setores que resistem às tempestades. Enquanto a massa corre para manter um padrão de vida artificial, sustentado por dívidas,
O pequeno grupo que entende esse princípio usa o momento de colapso como oportunidade de prosperar. Eles compram barato quando todos vendem porque estão desesperados, expandem quando os outros retraem e constroem riqueza justamente quando a maioria acredita que é impossível. É aqui que surge a pergunta inevitável. Você que está assistindo agora, vai ser parte da massa que perde tudo ou do grupo seleto que transforma a crise na maior oportunidade da sua vida? E é justamente aqui que entra o maior ensinamento deixado por Paulo Guedes, uma lição que poucos realmente absorvem. A crise é o momento em que a maior quantidade de riqueza troca de mãos. É quando tudo parece desabar, quando os jornais estampam manchetes de pânico e as pessoas comuns entram em desespero. É nesse instante que os que estão preparados conseguem dar o salto que muda completamente seu destino. Para muitos, será o fim de uma era de aparente estabilidade. Mas para alguns poucos, será o início de uma trajetória de prosperidade construída justamente sobre a coragem de agir de maneira diferente. E o detalhe mais intrigante é que Guedes nunca escondeu isso. Ele sempre deixou claro que a história mostra que aqueles que se posicionam certo em tempos de colapso, colhem frutos que a maioria sequer imagina. Esse é o ponto crucial. Enquanto a maior parte das pessoas paralisa pelo medo, congela pela dúvida e repete os mesmos erros de sempre, um pequeno grupo escolhe quebrar o padrão. São aqueles que, em vez de gastar no que não precisam, buscam oportunidades escondidas, que, em vez de se endividar, preservam liquidez para aproveitar momentos em que ativos valiosos ficam acessíveis, que, em vez de acreditar em promessas políticas, entendem que o verdadeiro motor da prosperidade está no indivíduo e na sua capacidade de agir. Guedes sempre alertou: o Estado consome, mas é o cidadão preparado que constrói. Esse contraste é o que separa os que serão esmagados e os que usarão a crise como alavanca. E é por isso que, se você chegou até aqui, já mostra que faz parte desse grupo que está buscando consciência em meio ao caos. Isso já é um passo além da multidão que prefere não enxergar. Mas agora é a sua vez. Eu quero que você comente aqui embaixo se acredita que o Brasil tem condições reais de escapar desse colapso ou se estamos prestes a viver a crise mais devastadora de uma geração. A sua opinião importa, porque é no debate que surgem novas formas de enxergar a realidade. E não se esqueça, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa abrir os olhos e ative o sininho, porque nos próximos alertas eu vou trazer ainda mais informações que podem mudar a forma como você se posiciona diante dessa tempestade. Como dizia Guedes, a história não perdoa os ingênuos, mas sempre recompensa os preparados. Até o próximo vídeo.